Olá, pessoal, queridos amigos da psicologia, bem-vindos ao seu canal Existory. E hoje vamos de psicologia analítica do Dr. Jung. Tem como desafio, neste texto, o qual vamos resumir e analisar o cristianismo como um fenômeno psicológico, mais especificamente a missa, símbolo de transformação psíquica. Olha só, que texto interessantíssimo. Então vamos lá. O símbolo da transformação na missa. Texto escrito em 1942 por ele, Dr. Jung, psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica. Foi inicialmente colaborador do Dr. Freud, mas posteriormente desenvolveu a sua própria abordagem da psique humana. Sua obra investiga o inconsciente coletivo, os arquétipos e o simbolismo religioso como expressões genuínas da psique humana. Tá? Este texto é uma das análises mais aprofundadas sobre o cristianismo como um fenômeno psicológico. Ele interpreta a missa e o cristianismo não teologicamente, mas como um processo simbólico de transformação psíquica. A obra busca conectar religião, alquimia, mitologia e a psicologia, mostrando que os rituais religiosos expressam arquétipos universais. O que seria arquétipos? Seriam esses padrões, esses condicionamentos ancestrais que estão contidos aí no inconsciente coletivo e que até hoje influenciam poderosamente os nossos comportamentos. Qual que é a mensagem principal? A missa é um drama simbólico da transformação psíquica, no qual matéria, homem e divindade participam de um processo de morte, sacrifício e renascimento, refletindo o processo interno de individuação. Então, algumas ressalvas aqui. Vamos tomar muito cuidado, né? Sempre lembrando que a análise aqui é psicológica. Tá? Não busquem analisar esses conhecimentos, essa análise que o Dr. Jung fez pela perspectiva teológica, porque aí vocês vão ter uma visão diferente, vão falar que está tudo errado, e não é esse o foco aqui. O foco é analisar psiquicamente, tá? Psicologicamente, os efeitos no psiquismo, a forma simbólica das manifestações simbólicas, como isto afeta a dimensão psicológica do ser humano. Então, só essa ressalva aí para evitarmos qualquer problema. Na psicologia da religião, o Dr. Jung analisa a religião sempre como um objeto de estudo. Tá? A religião como influenciando os seres humanos, influenciando o psiquismo. E é importante que se analise isso, o cristianismo, a missa, as religiões, por essa perspectiva, tá bom? Então, olha ele aí. Dentro desta análise psicológica da missa, ele vê a missa como um símbolo vivo da transformação da psique humana, onde o indivíduo vai participar do sacrifício e renascimento do divino dentro de si. A missa enquanto um símbolo de transformação, de reforma íntima. Tá? Então vamos lá. Os principais conceitos desta obra. Sempre lembrando que é uma obra de 1940, da década de 40, 50. Estamos falando aí de 60, 70 anos atrás. Tá? Então, naquela época, Dr. Jung via a missa como um mistério vivo, como uma base psicológica, composto por símbolos que expressam algo além dessa compreensão racional que a gente busca ter. Tá? Ele distingue a fé, que é o transcendente, da psicologia, que é algo fenomenológico, é o estudo do fenômeno como ele se manifesta na nossa consciência. Tá? Então ele está olhando para a missa, para o cristianismo, de forma a entender a dinâmica psicológica desses rituais. Tá? Então sempre a ressalva, não busquem olhar pelo olhar teológico, pela perspectiva teológica. Tá? Então a missa vai combinar
o deipnon, que seria a senha, que seria o equivalente à comunhão, a fé, o transcendente, e o tzia, que é o sacrifício, a entrega, a transformação. E é aí que está a psicologia, a base fenomenológica. Tá? Exemplos práticos: participar de um ritual sem entender tudo, mesmo assim, produz efeito emocional. Sonhos com comida ou sacrifício podem refletir uma busca por integração do nosso psiquismo, o inconsciente, compensando a unilateralidade da nossa consciência. A terapia como um rito simbólico de transformação pessoal, da mesma forma que a missa é vista como um símbolo de transformação, de reforma íntima também. Tá? E aí tem as partes do rito de transformação, as partes da missa. Então tem a oblação do pão, a preparação do cálice, a elevação do cálice, a incensação, a epíclese, a consagração, o ponto alto aí do rito, a grande elevação, a pós-consagração, a conclusão do cânon, o embolismo e fração, o consignatio e o commixtio. Tá? Então, no livro, ele traz essa sequência. Tá? E a gente vai olhar rapidamente cada uma delas para entender sobre a perspectiva psicológica, não teológica. Tá bom? Então, vamos lá. A oblação do pão seria: o pão é elevado, representando o início da espiritualização da matéria. Representa o corpo imperfeito sendo preparado para a transformação. O ser imperfeito, olha só, psicologicamente, o ser imperfeito sendo preparado para uma reforma íntima, para uma transformação interior. Tá? Alguns exemplos aqui. Alguém oferecer o seu sofrimento na terapia. Reconhecer limitações pessoais como matéria de crescimento, por exemplo. Início de um processo de mudança, tendo a consciência do problema. Primeiro eu aceito que existe o problema. Então eu já me preparo para a transformação. Então a oblação do pão teria esse significado psicológico. E aí vocês vão avaliando esse trabalho de buscar compreender as partes do rito da missa com o seu significado psicológico. Tá? O significado teológico está lá, e o Jung não está mexendo com isso. Ele está extraindo um significado psicológico. E gostaria da análise de vocês aí. O que vocês acham desse trabalho feito pelo Dr. Jung? Tá? E aí tem a parte da preparação do cálice. O significado seria misturar, né, a mistura do vinho, do divino, mais a água. Do humano, divino mais humano, vinho mais a água. Tá? Seria a união de opostos, o espírito e a matéria. Essa é a perspectiva psicológica. Trazendo para a nossa realidade, seria a integração entre emoção e razão. Olha aí, tem ou não tem um paralelo? Aceitar imperfeições, as imperfeições como parte do nosso self, que é o nosso eu profundo, aquele eu que contempla características que existem em nós que a gente às vezes não gosta, às vezes se nega a aceitar. Tá? E relações humanas que unem diferenças. Tá? Você se relacionar com o diferente para promover crescimento. Tá? A elevação do cálice, que seria a preparação para a espiritualização, ou seja, a transformação psíquica dentro dessa análise psicológica que o Dr. Jung está fazendo. Exemplos: o momento de insight antes da mudança profunda, aquela aceitação, caiu a ficha da importância da transformação psíquica. Uma expectativa terapêutica, né? Só o insight já traz essa expectativa. O estado de abertura emocional, né, de receptividade para uma nova vida, um novo ser. Insensação, que seria a espiritualização mais a purificação, mas mais o afastamento do demoníaco, entre aspas, tá, gente? Que seria os conteúdos negativos do nosso psiquismo, aquela ira que há em nós, aquela inveja, aquela ganância, aquela avareza. Tá? É disso
que ele está falando, trazendo para a perspectiva psicológica, tá? Não está analisando de forma teológica, é psicológica. Seria um movimento entre inconsciente e consciente. Alguns exemplos para ilustrar, tá? Dentro aí dessa dinâmica psicológica. Processos de catarse emocional seriam equivalentes. Ritual de fechamento de ciclos e meditação que limpa a mente. Percebem? Tá? E aí temos uma parte do rito chamada epíclese, tá? Que seria a invocação do divino, ou seja, a evocação do arquétipo. Tá? Exemplos: pedir ajuda em momentos críticos. Estou evocando o arquétipo do divino, da perfeição. Intuição emergindo no processo terapêutico. Então a pessoa às vezes não tem muita clareza, mas ela intui que aquilo é o certo a ser feito. Experiência de sentido, de conexão com um significado profundo. Tá? A consagração, que seria aí o ponto alto, a transubstanciação, a matéria se transformando no divino, o divino se transformando na matéria. Pela perspectiva psicológica, Cristo se manifesta simbolicamente. Cristo, o arquétipo da perfeição, tá? Psicologicamente seria o momento da transformação interior real. Percebem o que isto representa? Exemplos: o insight que muda completamente a visão de si, uma superação de um trauma com um novo significado, a experiência de renascimento psicológico. Tudo isso remete a essa etapa importante, esse ponto alto do Cristo, da perfeição, do arquétipo da perfeição, se manifestando ali, representando, né, o momento da transformação real da pessoa. Aí tem a grande elevação, que seria a revelação do divino, equivalente à visão do self. Agora a pessoa enxerga perfeitamente quem ela é, tá? Contemplando as características negativas da personalidade dela. Alguns exemplos: aquela sensação de clareza existencial, experiência de unidade interior, de plenitude, tá? E estados de transcendência, transcender, ir além do psicofísico, do ego. Tá? Após consagração, que seria a integração do sacrifício com a história simbólica, por exemplo, a história que vocês conhecem de Abel, de Abraão, Melquisedeque. Tá? Então traz aí só alguns exemplos dessa integração do sacrifício. Exemplos: integrar experiências passadas na nossa identidade. Tá? Querendo ou não, a construção da nossa identidade permeia o nosso horizonte histórico, onde houveram experiências positivas, mas negativas também, que muitas vezes a gente rejeita, a gente se nega a aceitar essas experiências. Então, quando a gente consegue integrá-las na nossa personalidade, a gente expande nossa consciência, a gente cresce. Ressignificar sofrimento, perceber padrões de vida. Tá? E aí temos a etapa da conclusão do cânon, que seria aquela unidade entre o sacerdote, a oferenda e Cristo, tá? A perfeição. Tudo é uma coisa só, percebe? A unidade. Então é isso, alguns exemplos. Sentir-se parte de algo maior. É isso que, né? Que o sacerdote, a oferenda e Cristo, tudo em uma coisa só, é isso que representa aquele sentimento de pertencimento. A pessoa sente que ela faz parte de algo maior, ela transcende esta realidade material. Integração do ego com o self. Tá? E isso é muito importante para o processo de individuação, crescimento psicológico, amadurecimento, fortalecimento dessa personalidade e a experiência de totalidade. E aí tem a parte do rito do embolismo e fração, tá? Que seria ali a quebra do pão, representando psicologicamente a morte simbólica. Exemplos: aquela crise existencial necessária que antecede o crescimento interior, aquela ruptura com a identidade antiga para poder surgir uma pessoa intimamente reformada.
o quebrar-se para reconstituir-se, reconstruir-se, tá? E aí tem a fase do consignatio, que seria a marca simbólica, né? A identidade transformada, o ser transformado. Alguns exemplos: o novo senso de identidade após uma terapia, por exemplo, seria o equivalente, tá? Mudança de valores, um novo propósito de vida, tá? E aí temos a última fase do rito de transformação da missa, que seria a mistura final, a união do corpo mais a alma, tá? E aí seria o símbolo da ressurreição de Cristo. Exemplos: integração final de partes conflitantes da nossa personalidade, do nosso psiquismo, aquela reconciliação interna, estou de bem com o meu passado, estou de bem, já não dói mais todas aquelas experiências negativas. Sentimento de plenitude, de realização existencial. Tá? E aí, o que você está achando deste desafio de Jung de fazer uma análise psicológica do rito da missa? Tá? Então, tem aqui o paralelo, né, os paralelos da transubstanciação. Então, a missa expressa um arquétipo universal, presente em várias culturas. O que ele está querendo dizer aqui? Que a missa, enquanto um arquétipo universal, presente em várias culturas, porque ela já existia. O rito da missa não foi uma novidade na humanidade. Antes disso ser criado, já existia em populações antigas, em civilizações antigas, ritos que simbolicamente eram similares. Por exemplo, o ritual asteca de comer o deus. O mitraísmo, que seria aquele culto romano de adoração ao deus Mitra, associado ao sol. Sacrifícios antigos. Então, a missa também expressa esse arquétipo universal. O símbolo não é uma invenção cultural, mas a expressão da psique humana universal. Exemplos: filmes onde o herói morre e renasce. Então, é o resgate do arquétipo. Ritos de passagem, iniciações, temos aí. Experiências de transformação profunda, também aí paralelos com a transubstanciação, este arquétipo universal desses rituais de transformação psíquica, tá? Psicologia da missa, que tenta fazer um resumo, tá? Sempre lembrando, não olhem pela perspectiva teológica, olhem sempre a tentativa do Jung de fazer uma análise psicológica. Então, a psicologia da missa, a missa representaria o processo de individuação. O que é o processo de individuação? É você, o ser humano, conseguir integrar as suas dualidades, as características da personalidade que o ser humano não gosta, ou nega, ou se esquiva, ou até mesmo desconhece, características que estão lá na sombra. Isso é individuação. Quando a pessoa consegue integrar, colocar luz nessas características, trabalhar essas características negativas, ressignificá-las, elaborá-las, a pessoa se torna uma nova pessoa, expande a consciência, se torna um ser único. Isso é equivalente ao que é feito na missa, um processo de transformação psíquica. Percebe o paralelo? Tá? Então, ele alcança o objetivo dele. O sacrifício do ego, equivalente à transformação, à união com o self. Pontos chaves desta análise: Cristo sendo o arquétipo do self, o arquétipo da perfeição. O self, que é o centro do psiquismo que nos impele a sermos melhores, a integração, a expansão da nossa consciência. O sacrifício, que seria equivalente à renúncia do ego, tá? Renúncia daqueles desejos mais imanentes, mundanos, para se conectar com propósitos maiores, propósitos superiores, propósitos mais elevados. E a transformação sendo equivalente ao desenvolvimento psíquico, processo de reforma íntima. Tá? Morrer um eu antigo para nascer um eu novo. Então, esses são os pontos chaves da psicologia da missa. Alguns exemplos aqui: abandonar uma identidade falsa, deixar de ser aquela pessoa
que usava uma máscara em certas situações, se apresentando como ela realmente é, sem medo do julgamento dos outros, aceitar o sofrimento como parte da nossa evolução, do nosso crescimento e tornar-se quem se é verdadeiramente, tá? Então chegamos aqui na prática clínica, como a gente usa esses conhecimentos todos na nossa atividade clínica. Mas antes pergunto rapidamente para vocês, se estiverem gostando desse material, já deixe o curtir aí e compartilhe com alguém que você ama. Deixe seus comentários, eu sei que é um tema muito sensível para muita gente, tá? E eu estou apenas transmitindo esses conhecimentos do Dr. Jung. Vocês podem concordar ou não, criticar, fiquem à vontade. Deixem a sua opinião, seus comentários, desde que de forma respeitosa. A opinião de vocês é muito bem-vinda, tá bom? Se quiser esse material em PDF, eu deixo um link na descrição. Você pode acessar um repositório na nuvem e você pode baixar esse material e todos que estiverem lá, todos os vídeos que eu produzo, resumindo e analisando essas grandes obras desses grandes gênios da psicologia, eu salvo tudo lá e deixo disponível para vocês, tá bom? Se quiser o link para comprar o livro também, eu sempre deixo. E, se fizer sentido, se inscreva no canal, estou sempre publicando vídeos neste modelo. Então vamos lá, deixados os recadinhos, aplicações práticas, a clínica psicológica, trabalhar os símbolos, a simbologia, algo tão negligenciado nos dias atuais. Tá? Sonhos como comida, sangue, sacrifício, é o nosso inconsciente querendo compensar algo, tá? Seria símbolo da transformação psíquica. Aceitação do sofrimento, a dor como uma etapa necessária, não apenas patológica, mas necessária, que nos faz buscar sentido, significado para poder continuarmos, tá? Porque o sofrimento isento, sem um significado, um sentido, ele pode se tornar um desespero, tá? Quando você consegue capturar o sentido, o significado desse sofrimento, o sofrimento não deixa de existir. Mas duas coisas acontecem: você não desespera e você se coloca numa posição favorável para sair deste sofrimento. Percebe a importância da aceitação do sofrimento e buscar tirar um significado, um aprendizado dele? O processo de individuação, por exemplo, a terapia como um ritual simbólico moderno, tá? Sempre olhar simbólico sobre os rituais também, inclusive a terapia. Mudanças de mentalidade proposta por Dr. Jung nesta obra. Sofrimento tem sentido simbólico. Nosso inconsciente não é um caos. O self é teleológico, o inconsciente é teleológico, ou seja, ele busca sentido e significado para todas as experiências da nossa vida, incluindo nossa existência, incluindo sofrimentos, tá? Transformação exige morte psíquica para poder renascermos de uma forma mais elevada, mais integrada. E o sagrado não está fora, ele está na psique, tá? E não vejam o sagrado como algo místico. O sagrado é algo que é muito importante para você. Muito, muito importante para você. Então vamos lá. Olha ele aí, Dr. Jung. Trouxe algumas frases dele, pensando nesta obra, para a gente refletir juntos. A missa é um símbolo de algo que ultrapassa a compreensão humana. Ou seja, ele está falando aí dos limites da razão frente ao mistério. Se abra ao mistério, é mais ou menos isso que ele está colocando. Não fuja, não negue o mistério. Tente buscar entender psicologicamente também, não apenas teologicamente, mas o que aquilo representa. Tá? Existe uma lógica naquilo, existe um significado, existe uma finalidade nesses rituais, como a missa, um culto, por exemplo. Tá? O sacrifício não é apenas oferecido, o próprio ofertante se oferece, tá? Uma vez que quem vai passar pelo processo de transformação é a própria pessoa, obviamente. Então é a unidade entre homem, Deus e oferta, é o símbolo ali. O rito torna visível um evento eterno fora do tempo, ou seja, ele está falando da consagração como abertura, disposição
para o eterno, tá? Então a lição que fica é que a missa, né, a missa não é apenas um ritual religioso, mas um mapa simbólico da transformação interior humana. Muito bonito isso, né? Por que é que vale a pena ler este livro? Para você que se interessa por esse tipo de conteúdo, de psicologia, ela vai integrar a psicologia, religião e o simbolismo de forma profunda. O que eu trouxe aqui para vocês do Dr. Jung, né, é a pontinha do iceberg. Precisa se aprofundar. Esse resumo desta obra que eu faço aqui, essa análise, não isenta vocês desse aprofundamento, tá? Revela o sentido psicológico dos rituais. E aí, que nota você daria para essa tentativa do Jung tentar olhar uma missa, o cristianismo, pela perspectiva psicológica? Você acha que ele foi bem sucedido ou não? Que nota você daria? Deixa aí nos comentários. Ajuda a compreender o sofrimento e a transformação. Por isso vale a pena ler este livro. Olha ele aí, Dr. Jung. Frase reflexiva para vocês. Todo verdadeiro processo de transformação exige que algo em nós seja sacrificado. E somente através desta morte simbólica é possível um renascimento mais inteiro. Fez sentido para você essa frase? Profunda, né? Bonita. Então, para você que ficou comigo até aqui, de coração, deixo o meu muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Deixa eu curtir. Compartilhe com alguém que você ama. Comente para muita gente. Falar de psicologia da religião, falar de psicologia e religião, espiritualidade, simbolismo, por exemplo, rodadas nesse tema, mas sempre lembrando que dentro da psicologia da religião, a religião é olhada, analisada como um objeto de estudo, tá? Nada a ver com psicologia religiosa, da religião, ciência como outra qualquer, tá? E se quiser o PDF desse material, eu já falei, tem um link, então você pode baixar esse PDF, esse material, todos os outros do meu canal. Se fizer sentido, se inscreva no canal, estou sempre publicando vídeos nesse formato e vou deixar aqui para vocês algumas outras obras incríveis, né, que foram resumidas e analisadas para tornar vocês profissionais de saúde mental cada vez melhor, tá bom? Um forte abraço, nos vemos no próximo